Quando ele percebeu que a menina de apenas 7 anos estava sozinha, ele a levou para uma sala abandonada e a esfaqueou 42 vezes. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Carol, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos ao meu canal Dama da Noite. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Deixe joinha, ative o sininho de notificações, deixe um comentário também para o YouTube perceber que você está gostando do conteúdo. Compartilha esse canal para os seus amiguinhos, que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo bizarro. E eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais para que você me siga por lá também. E chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Tudo aconteceu no dia 10 de dezembro de 2015, quando a Beatriz, de apenas 7 anos, estava acompanhando a sua família para poder ver a formatura da sua irmã mais velha, que é a Samira Angélica, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, Pernambuco. O evento era conhecido como Aula da Saudade, que reuniu aproximadamente 3.000 pessoas na quadra da escola, entre alunos, obviamente, e também os familiares. Durante a festa, a pequena Beatriz pediu para a mãe se ela poderia ir até o bebedouro para tomar água. E a mãe dela falou que sim, porque era muito próximo à quadra, ela não via problema com isso. Só que, infelizmente, a pequena Beatriz nunca voltou. A mãe ficou muito preocupada com a demora da Beatriz, porque como era muito próximo, não teria por que ela demorar tanto. Então a mãe acabou alertando o pai, Sandro Romilton, que estava presente também no evento, até porque ele era professor daquela unidade. E durante o evento, o pai dela acabou subindo no palco e fazendo várias chamadas por ela para tentar verificar se alguém tinha visto ela, o que estava acontecendo, mas ninguém tinha informações sobre ela. A partir dali, quando começaram a chamar ela pelo microfone e tentar anunciar várias vezes o nome dela e ela não apareceu, começaram a fazer uma busca frenética para tentar achar a menina. Após algum tempo, infelizmente, eles encontraram o corpo dela em uma sala que era conhecida como um depósito de materiais esportivos, e ela foi encontrada lá morta. Ela foi brutalmente assassinada com 42 facadas que foram efetuadas entre o tórax, membros superiores e inferiores. E a investigação revelou que o crime aconteceu próximo ou após as 21h50, quando a Beatriz estava sozinha no bebedouro. Quem era a Beatriz Angélica? Era uma menina de 7 anos, como eu comentei anteriormente. Ela nasceu no dia 11 de fevereiro de 2008. Ela era a filha mais velha do casal, que era o professor Sandro Romilton e a deputada Maria Lúcia Mota. Eles também tinham outros filhos, a filha mais velha, que era aquela que estava se apresentando no dia do crime, a Samira Angélica, e o irmão mais novo, que era o Leandro. Eles formavam uma família muito harmoniosa, era muito bonito ver eles. Eles moravam numa área rural, então o lazer deles era sair para brincar. Era, muito diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia é mais complicado, porque a maioria das pessoas mora em apartamento, então as crianças não têm mais aquela qualidade, aquela liberdade de ser criança como nós tínhamos, pelo menos eu na minha época brincava muito na rua. A Beatriz sempre se demonstrou uma criança muito amorosa, carinhosa, que gostava de ver a alegria dos outros. E ela era uma criança que não gostava de ficar sozinha. Ela dizia que quando ela crescesse, ela queria ser veterinária para poder cuidar dos animais. Então, para isso ela sabia que tinha que estudar. Então ela e os irmãos dela estudavam no Colégio Católico Nossa Senhora Auxiliadora, que era localizado em Petrolina, no Pernambuco, que era a cidade vizinha da residência deles. Então eles tinham que se deslocar para a cidade vizinha para poder estudar. As investigações foram muito complicadas, mas a polícia até que conduziu de uma maneira boa, digamos assim. Eles ouviram muitas testemunhas, fizeram muitas perícias, então até que foi razoavelmente boa a investigação. As imagens de câmera de segurança acabaram mostrando esse suspeito transitando pela área do crime. Tinham-se as imagens, mas não se sabia quem era aquela pessoa ainda. Mas vários indivíduos foram apontados como suspeito, incluindo funcionários da escola. Os indícios não eram fortes o suficiente para manter eles presos. Então se tinha suspeita, mas tá bom, pode continuar sua vida normalmente. Era mais ou menos isso. Esse crime demorou muito tempo para ser desvendado. Por mais que se tinham imagens, tinha DNA, tinha muita coisa, mas foi muito difícil conseguir chegar
no criminoso. Mas a polícia continuou fazendo investigações, eles conseguiram fazer diversos retratos falados. E devido a esses retratos falados, conseguiram encontrar outras pessoas que ainda não eram suspeitos da polícia. Mas o problema era que a falta de prova para poder concluir esse crime e o mistério também em relação à motivação do crime dificultava muito a finalização dele, muito. Não se sabia o motivo pelo qual aquilo tinha acontecido. Não foi possível concluir a motivação do crime, mas o Marcelo disse que ele teria se entregado às autoridades para poder aliviar o coração da mãe da menina, porque ele via que ela estava sofrendo muito com aquilo e ele não estava mais aguentando ver ela naquela condição. Então o caso acabou tendo uma reviravolta quando o advogado Rafael Nunes apresentou uma carta que o Marcelo escreveu dizendo que ele não tinha nada a ver com o crime, que ele tinha sido só pressionado pra confessar e que ele não tinha sido ele e tudo mais. Os pais da Beatriz, eles continuam lutando incansavelmente pela justiça. Eles até lançaram uma campanha para tentar arrecadar fundos para poder fazer uma investigação paralela e particular, na esperança de encontrar respostas que a polícia ainda não conseguiu fornecer para eles. Além disso, com a colaboração da comunidade, eles conseguiram várias informações, só que as informações não chegaram a ponto de conseguir esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia. Então foi bem complicado. A identidade do suspeito foi revelada somente após 6 anos do crime. E ela chegou até o assassino, né, que realmente tinha cometido o crime, que é o Marcelo da Silva, de 40 anos. As informações que nós temos é de que Marcelo era um morador de rua e que após ele cometer alguns crimes, ele acabou sendo comparado com o DNA que teria ficado na faca, porque um dos elementos cruciais para desvendar esse mistério foi a faca do crime. Provavelmente, na hora de cometer o crime, ele acabou se cortando e deixando o DNA dele lá, que foi possível fazer uma comparação anos depois. Então, como eu comentei, realmente ele acabou se cortando no momento do crime e esse material genético foi comparado com o material genético dele 6 anos depois e foi verificado que realmente se tratava do Marcelo. Então, em dezembro de 2021, os pais da criança percorreram a pé mais de 700 quilômetros entre Petrolina e Recife para pedir justiça pela pequena Beatriz. O ato durou 23 dias e contou com o apoio de autoridades municipais e dos moradores das cidades por onde eles passavam. Então todo mundo estava se comovendo com a situação porque, gente, era uma menina de 7 anos que foi morta dentro do colégio. É uma coisa inconcebível, né? É muito complicado. Como eu comentei, foi uma investigação muito grande, muito intensa. Então, desde a data do assassinato, foram realizadas diversas perícias. Mais precisamente, 7 perícias. O inquérito acumulou mais de 24 volumes, 442 depoimentos e 900 horas de imagens analisadas. Uma quantidade muito grande. Além disso, as investigações passaram pelas mãos de 8 delegados. E conforme o que foi relatado pela TV Globo, o DNA identificado na faca foi confrontado com o material genético de 124 indivíduos, que ao longo de 6 anos foram sendo descartados nas investigações. Todas essas amostras foram recolhidas pelos peritos do Instituto de Genética Forense Eduardo Campo, de 2015. A perícia concluiu que nenhuma delas tinha relação com o crime. Então se sabia que aquelas 124, nenhum era o criminoso que teria tirado a vida da Beatriz. Durante a primeira semana de janeiro de 2022, os dados obtidos pelos peritos em relação àquela faca foram analisados e foi efetuada a inclusão do perfil genético do assassino no Banco Estadual de Perfis Genéticos da Polícia Científica. Com isso, acabou acontecendo a análise cruzada de informações em um programa de computador que abrange mais de 14 mil registros de indivíduos que estão ou estiveram sob custódia do Estado, que seria do Sistema Prisional de Pernambuco no caso. O resultado apontou que o responsável pelo assassinato de Beatriz Angélica era o Marcelo. Então não tinha dúvidas. Bateu certinho o DNA do cara, não tinha como dizer que não era ele. Naquela semana mesmo, a polícia realizou uma nova coleta de material do Marcelo para poder, reafirmar
bateu o martelo, tipo assim, 100% de chance, é ele, não tem como não ser. E aí chegou na mesma conclusão, viram que realmente era dele. Meio óbvio, né? Em dezembro de 2023, após decisão da juíza Elane Brandão Ribeiro, que é a titular da comarca de Petrolina, no sertão de Pernambuco, Marcelo da Silva vai a júri popular, acusado pelo assassinato da Beatriz. Ele vai a júri popular porque é homicídio doloso, e homicídio doloso ele vai pra júri popular, não tem escapatória, é isso ou é isso. Então o julgamento ainda não tem a data definida, mas se sabe que vai ser júri popular. Ele continua preso e a juíza negou que ele fosse solto, com o argumento de que é necessário assegurar a ordem pública considerando a gravidade concreta da ação já evidenciada no decreto preventivo e nos próprios autos. Ou seja, a juíza entende a periculosidade dele e por isso manteve ele encarcerado até a data do seu julgamento. Ele não pode ficar em liberdade, até porque também ele pode atrapalhar o bom andamento do processo. O caso da Beatriz foi muito chocante aqui no Brasil. Na verdade, sempre é chocante quando nós temos uma criança como vítima e a gente vê a capacidade do ser humano de ser mal. E além disso, do local onde tudo aconteceu, por ser um local que teoricamente deveria ser seguro. E também por ter mais de 3 mil pessoas naquele ambiente. Era praticamente improvável que isso acontecesse. Mas, por favor, deixa nos comentários o que você achou desse crime, se você já conhecia. Deixa também dicas de outros para que eu possa trazer aqui para vocês. Eu gosto de interagir com vocês, gosto de responder, respondo todo mundo. E não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilha para um coleguinha para me ajudar na divulgação. Segue nas redes sociais também, está no comecinho do vídeo, mas senão vai estar aqui na descrição desse vídeo também. E era isso, um beijo e até a próxima.